Então, irmãos, abra sua Bíblia. Antes de abrir, perdão, só contextualizar o que a gente está vendo, até o próximo domingo só. Tá? Todo início do ano, como eu pontuei, é um período que você aí fica firme na sua leitura das Escrituras. Tá? Então, a minha ideia é poder lhe dar um pouco mais de ferramentas de como interpretar melhor a Bíblia, para que você possa interpretar melhor o texto e, em particular, trabalhar com as aplicações, tá? Então, semana passada, ficamos em narrativa, demos ali uma olhadinha no texto de Êxodo capítulo 2, aquela parte lá de Moisés matando o egípcio, né? Vimos como aquele texto é rico, apesar de ser um texto tão direto. E hoje eu queria dar uma olhada em poéticos e Deus permita dê tempo a gente chegar em lei, tá bom? Então, abra sua Bíblia nos Salmos, tá bom? E abra sua Bíblia no Salmo de número 145. Perdão, 146. Veja, irmãos, os Salmos eu vou ser breve, tá? O livro dos Salmos, ele é de longe o livro mais lido da Bíblia, tá? É o livro favorito de muitos, quando fizeram uma pesquisa recentemente, qual é o livro da Bíblia? Salmos, tá? Por uma razão óbvia até, como diz João Calvino, o livro dos Salmos é onde você vê toda a anatomia da alma humana. Então, parece-me, né? E eu vou dizer logo a minha fonte, caso eu diga alguma bobagem. A minha fonte é o Jean, então desconfie da bobagem. Tá? Mas me parece que aquele livro, Temperamentos Transformados, voltou à tona na nossa sociedade hoje. Tá? Se você nunca leu esse livro, continue assim. Deixe ele lá. Tá certo? Deixe aquele horóscopo lá. Aquilo é horóscopo. Veja. Tem coisas que você pode dizer que são interessantes? Tem. Eu vou tentar ser justo. Tem. Mas ele acaba virando horóscopo. Do tipo, sabe aquela pessoa que diz assim, eu faço isso porque eu sou taurina. Pronto. O cara lê aquele livro e diz assim, eu faço isso porque eu sou melancólico. Eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Olhe. Tá? Então, veja. O livro dos Salmos, diferentemente desse horóscopo, ele não vai dizer você é assim, mas ele vai realmente ter um salmo para qualquer situação da sua vida, como você acordar. Essa é a diferença. Ele não vai dizer para você, você é assim e pronto. Mas você vai ter salmos para quando você acordar triste, para quando acontecer um problema na sua vida, se você está no momento de alegria, se você está no momento de perseguição, se você está no momento de angústia. Tá? Então, o livro dos Salmos, ele vai ter o leque para tudo que você possa se identificar. 100%. Então, é por isso que ele é favorito, porque ele é sempre aquele travesseiro seguro. Você sabe o que você vai encontrar. Você está triste, você vai ler um Salmo 42, se identifica ali com o salmista no Salmo 88. Tá orando para uma viagem, bota lá o Salmo da Bíblia aberta, tá certo? Para pedir a proteção do Senhor. Então, o livro dos Salmos, ele tem esse aspecto, tá bom? O que eu queria chamar a atenção, foi por isso que eu pedi para você abrir a Bíblia nesses Salmos, é o seguinte: quando você ler os Salmos, nunca se esqueça de uma coisa. Qual é o propósito principal do livro dos Salmos? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Veja, irmãos, veja. Mas é verdade. O que eu quero mostrar é só uma coisa no livro. Quando você lê o livro dos Salmos, lembre-se de uma verdade grande, mas para você aplicar em cada salmo. E aí deixa eu explicar isso. O livro dos Salmos, ele foi editado. Deixa eu explicar essa frase para não dar problema para mim. Quando eu digo editado, não é no sentido de que houve mudança no texto original bíblico, mas
a estrutura do livro. Uma maneira simples de você ver isso é, por exemplo, quem escreveu o Salmo primeiro? Não sabemos. Provavelmente foi Davi, seu Josué. O estilo do Salmo transborda o estilo de Davi. Mas, pode olhar, não tem lá, é Salmo primeiro. Assim como o Salmo 2. Aí no Salmo 3, está lá. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Então, você vê que o Salmo começa com um provável Salmo de Davi, mas o Salmo, por exemplo, de Moisés está lá no Salmo 90. Então, você vê que não está em ordem cronológica. A preocupação dos Salmos não é fazer uma cronologia. Então, ele foi editado para que ele possa ter uma estrutura, que não é tão simples de explicar aqui, e eu não vou me delongar tanto nisso, mas veja uma coisa direta. A partir do Salmo 146, observe o versículo 1 de todos esses salmos até o Salmo 150. Começa como? Aleluia. Salmo 146. Aleluia. Louva minha alma. Salmo 147. Louvai o Senhor porque Ele é bom. Salmo 148. Aleluia. Louvai ao Senhor. Salmo 149. Desculpa. Aleluia. Cantai ao Senhor. Salmo 150. Veja. Não me pergunte o porquê no Salmo 147 eles tiraram aleluia aqui também. Tá? Mas todos esses salmos, eles começam com aleluia. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tá? Então, o livro dos Salmos, ele foi escrito para ser realmente o novo cântico do povo de Israel. Para que você cante, para que você louve ao Senhor em todas as circunstâncias. Então, aqueles salmos que ali estão na Bíblia, não foram simplesmente, esse é o ponto, a gente sempre fala assim, foram escritos porque realmente foram escritos. Por Davi, por Moisés, por Salomão e por aí vai. Mas nunca se esqueça que o livro dos Salmos, eles são cânticos, hinos para serem cantados, para que você possa louvar a Deus, independente das circunstâncias. Está triste? Louve a Deus. Está perseguido? Louve a Deus. Está com um monte de problema? Louve a Deus. Está alegre? Louve a Deus. O livro do Salmo, no seu final, ele vai lhe lembrar disso, que não importa as circunstâncias, a sua vida é para louvar a Deus. E não é à toa que qual é o conselho prático que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 cartas de como o crente deve se santificar. Abra sua Bíblia em Colossenses 3 e veja. E ele vai repetir a mesma coisa em Efésios 4. Tá? Então veja aí em Colossenses 3 o que o apóstolo Paulo vai dar de conselho prático para o crente se santificar. Vamos ler a partir do 15, do 16. Colossenses 3,16. Diz assim: habite ricamente em vós o quê? Aí veja que interessante, mas aqui eu quero colocar 2 aplicações rápidas nos Salmos para a gente ir para os outros livros. Habite ricamente em vós o quê? Veja, irmãos, ele está dizendo aí a palavra de Deus? Não, ele está usando uma expressão muito específica e até rara no Novo Testamento. Habite ricamente em vós o quê? As palavras de Cristo. Não é isso, André, que está na sua Bíblia? Não está a palavra de Deus. E por que o apóstolo Paulo faz isso? Óbvio, ele não está diferenciando, ele não está dizendo que existem 2 Bíblias, que fique claro. Mas veja porque o apóstolo Paulo, ele vai colocar especificamente a palavra de Cristo. Aí ele continua. Como? Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, como é que o crente vai ter sua vida com a palavra de Cristo? A primeira coisa, aconselhando mutuamente. Vou pular, porque minha ideia não é expor esse texto. Agora, a próxima frase, Nicolas, é o que eu quero. Louvando com quê? Hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. E aí perceba, Andressa, que justamente esse é o pulo do gato que eu quero que você observe quando você veja os Salmos. Para o apóstolo Paulo, um instrumento
direto para você se santificar, para que a palavra de Cristo habite ricamente em vosso coração, qual é? Cante os salmos. Cante os salmos. Com isso eu estou defendendo salmodia exclusiva? Não. Mas como eu sempre falei, não tem como disputar com os salmos em um aspecto. Quando a gente canta, quando o Dalton, por exemplo, me manda a lista dos cânticos, ele tem que me mandar a letra, para eu dar uma olhada, para ver se tem alguma bobagem ali no meio ou não. Mas se ele falar Salmo 3, eu não preciso mandar a letra. Vamos cantar o Salmo 150. É inspirado, Janiel. Acabou-se. A revisão foi feita pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como errar, não. Diga. Com certeza. A pergunta para quem não ouviu a pergunta do Nicolas. É correto cantar todos os salmos sem dúvida? Sem o quê? Desculpa, Nicolas. Não, sim, veja. O ponto, Nicolas, é que se eu fosse aplicar o que você está dizendo, bom, a pergunta do Nicolas foi muito boa. Pergunta toda. É certo a gente cantar todos os salmos, mesmo com alguns salmos que têm um contexto específico? A resposta é sim. Porque, por exemplo, Nicolas, se fosse baseado nesse critério, pega o cântico do Ano Novo. Por tudo que tens feito, né? Veja, te agradeço. Não, entenda, a música é bonita, estou criticando a música não. Não é possível que o jovem criticar essa. Não, fique tranquilo, pode continuar cantando. Mas veja, mas vamos supor que a sua leitura daquele ano foi um ano duro, ruim, que você perdeu muita coisa. Que o seu sentimento naquele momento é de desamparo. Aí vamos cantar. Por tudo. Aí veja, se você segue a congregação, você está cantando. Mas seu coração expressa aquilo? Não. Mas Deus permita, quando a situação vira, quando vira nos Salmos, o que é que o Nicolas vai cantar? Por tudo que tem. Então veja, o livro dos Salmos, ele é para ser cantado em toda e qualquer situação, mas eu vou concordar com você, que quando a situação sua bate com a do salmista, aí aquele salmo se torna uma coisa pessoal. Entendeu? Então, ou seja, o Nicolas está lá desamparado porque a Poliana disse que ia largar ele. Eita. Aí ele lá, porque a como a coça suspira. Ganha outra dimensão. Tá? Agora, o que a gente está cantando ali é para ser cantado em toda e qualquer situação. Tá bom? Então, dito isso, cantem os salmos. Memorizem os salmos. Porque aí vem o segundo ponto onde eu quero chegar e concluir. Que quando você canta os salmos, é Cristo falando com você. O livro dos Salmos, quando o apóstolo Paulo, tanto em Colossenses 13 como em Efésios 4, ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele cita os Salmos. Então, uma maneira de você, assim, agregar valor, não gosto dessa expressão não, né? Mas tornar o livro dos Salmos ainda mais assim, caramba, leia os Salmos e leia o Salmo 2 vezes. Todo Salmo que você lê, leia 2 vezes. A primeira vez, você vai ler o Salmo como ele está escrito. Está lá. Se o Salmo tiver algum contexto, leia, aplique. É uma situação de desolação, é uma situação de alegria. Eu me identifico com isso aqui, eu aplico isso aqui, beleza. Terminou, fez aquele processo, aí você relê. Agora você vai reler assim. Como Cristo cantou esse Salmo? Como Cristo cantou esse Salmo? E aí você vai ler aquele Salmo todinho de novo, Clarice. Como se Cristo estivesse falando. Veja, você vai ficar impressionado. Alguns é fácil fazer isso, Poliana. Como por exemplo, Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Porque Cristo literalmente diz isso na cruz. Mas como eu sempre gosto de pensar, o mesmo Cristo que disse na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Foi o mesmo Deus que antes de morrer, aí veja, estou sendo poético aqui, tá? Que antes de morrer, o que Cristo disse, dona Hélida? Pai,
nas tuas mãos, entrego meu espírito. Não foi isso, Karina? Vou parafrasear o que Cristo falou. Parafrasear não, vou mudar, entenda, pelo amor de Deus, o que eu quero dizer, viu, dona Olga? Agora, leia o Salmo 22 com isso, rapaz. Esse salmo aqui mostra meu Salvador no momento mais duro da vida dele. Mas antes de morrer, ele cantou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele chegou aos passos verdejantes da glória eterna, onde nós um dia chegaremos também. Veja que como basta isso, o Salmo 23 já ganha outra figura. Só isso, sem ficar procurando, é porque os pastores de antigamente tinham 2 bordões. Só isso. Então vai ler os Salmos. Lembre-se que é para você louvar a Deus em todo momento. Que é um instrumento prático para você se santificar, da palavra de Cristo habitar no seu coração. Tá? E lembre-se que o nosso Salvador cantou esse saltério que está diante de você. Essas são as palavras dele. Então leia o Salmo sempre pelo menos 2 vezes. Aplique direto o contexto e leia como se fosse Cristo cantando aquele salmo. Vai ganhar, tenha certeza que vai ganhar uma outra dimensão. Caso, eu não sei se eu deveria dizer isso, mas vou me arriscar. Não é que eu vou arriscar, vou ajudar. Caso você tenha preguiça para isso, tem um livro do pastor Timothy Keller chamado Os Cânticos de Jesus, tá? Em que ele faz 150 devocionais nos Salmos com essa perspectiva. Tá? Ele bota lá o Salmo, uma breve, bem breve mesmo, uma breve devocional e uma oração com essa perspectiva, de olhar para os Salmos como sendo os cânticos, tanto que o nome do livro é esse, tá bom? Então, caso você goste de devocionais e já fez Spurgeon dia e noite 20 vezes e queira trocar, segue a sugestão. Bom? Abra sua Bíblia em Cantares agora. Veja. O livro de Cantares, ele é um livro, ou o Cântico dos Cânticos, que é o nome certo dele, né? Ele é o livro que costuma bugar a nossa cabeça um pouquinho, para usar a expressão dos jovens. Por quê? Porque quando você lê Cantares, demonstra um pressuposto que infelizmente nós temos, que a gente não, quando olha para a Bíblia, a gente não é possível. E veja, qual é a visão pragmática, assim, visão clichê, que o mundo tem da Bíblia sem ler? Sem ler, porque esse povo fala da Bíblia lá fora, nunca encostou na Bíblia. No máximo, lê a Bíblia no hospital com a Bíblia, como está na da Bíblia aberta. Então, qual é a visão clichê que o mundo tem da Bíblia? Pode falar. É o quê? Livro de regras, é a mais comum. Obrigado, Samuel. Qual outra? Autoajuda. Exatamente. É um livro de autoajuda, é um livro de regras. Aí, dependendo de quem for, é um livro que conta a história de um povo. Beleza. Aí chega na igreja. Então, se a gente olhar para as igrejas tradicionais, ninguém vai questionar a autoridade da Bíblia. A igreja tradicional, não. Tá? Você não vai... deixa eu dar um exemplo simples. Olhe para a Assembleia de Deus, por exemplo. Ela pode ter vários problemas litúrgicos. Tá certo? Vários. Mas diga na frente de um assembleano que a Bíblia não é a palavra de Deus, ele tenta expulsar o demônio de você. E talvez ele esteja certo. Ou seja, diga na minha assim, a Bíblia não é a palavra de Deus. E se... Oi, aí está errado. Eu já lhe contei que a única vez, assim, uma das poucas vezes que eu quis bater num crente foi com um cara da Assembleia de Deus. Já lhe contei essa história?
Vou contar rapidamente, em que eu estava fazendo a mudança de Anne, aí veio o irmão da Assembleia, entregou, fazendo tudo certo, entregando o folheto, no sábado à tarde, no sol quente do Recife. Aí ele me entregou o folheto. Aí eu disse, ô meu irmão, obrigado, nós já somos da igreja. Aí ele, é? Que igreja nós somos? Aí eu apontei que estava bem perto, eu disse, somos dessa igreja presbiteriana aqui. O miserável devolveu o folheto e disse, Jesus também te ama. Rapaz, que miserável. Eu fiquei com vontade de bater nele, não vou mentir. Eu não bati, tá certo? Mentalmente eu pequei de cima a baixo. Entendeu? Porque eu matei o homem na minha cabeça, tá certo? Mas, pense, bem, na igreja tradicional você não vai encontrar ninguém que questiona a Bíblia como palavra de Deus. Zero. Zero. Agora veja que interessante. E aí eu estou pegando só como um exemplo hipotético. Era a Jamile. Se a Jamile, quando ela lê a Bíblia, por exemplo, Jamile, tu estranha a Bíblia falar, como fala nos Salmos, por exemplo, tanto sobre sofrimento, tu acha ou normal, não acha? Então veja, a Jamile está no time de todo mundo. Quando vai ler a Bíblia falando sobre sofrimento, luta, perseguição, na verdade, o pensamento da Jamile é contrário, ela fica aliviada de ver outros homens de Deus, mulheres de Deus, que passaram por situações que ela pode ou não estar passando naquele momento. Dá o evento contrário. Mas a minha dúvida é o seguinte, por que é tão estranho, então, na nossa cabeça, ter um livro todo da Bíblia dedicado à santidade do sexo e do casamento? Por que a nossa cabeça? Não é possível, a Bíblia não vai falar sobre sexo. Por que não? Ela não fala de sofrimento, ela não fala de dor, ela não fala de angústia, ela não fala de perseguição. Vamos pegar a palavra clichê? Ela não fala de tanta coisa ruim. Por que não dedicar um livro à beleza e à santidade do casamento e do sexo? A nossa cabeça dá o bug aí, né? Não, não é possível, a Bíblia não vai ter esse tipo de coisa. Aí veja, que nesse sentido, a Bíblia, é isso que é interessante. O livro do Cântico dos Cânticos, né? Ele é poético, ou seja, então, ele não vai ser um livro, como eu já ouvi um pregador infeliz dizer isso. O livro dos Cânticos não é um conto erótico, pelo amor de Deus. Jamais. Mas é do marido e da esposa, contemplando um ao outro no temor do Senhor, e tudo o que isso arraiga, tudo o que isso arraiga, da beleza do corpo à cumplicidade do casal, e até como acontece em vários momentos em Cantares, a beleza de espectadores olhando aquilo, de como a vida daquele casal vai trazer um impacto na sociedade em que eles estão, das mulheres dizer, eu quero ser assim também. Então veja, sem nenhuma de maiores delongas, o livro de Cantares é um livro que fala sobre isso. Então quando você for ler Cantares, o que é que você tem que saber? Eu estou lendo um livro que fala da beleza do casamento e tudo o que o casamento traz. O grande ponto de aplicação aqui, né, o que eu quero pontuar é que a nossa Bíblia, nós já lemos a Bíblia com as lentes que o mundo nos dá. Então, quando a gente pensa sobre sexo, por exemplo, automaticamente, quer ver? Eu não vou comprometer ninguém aqui, não. Mas se eu perguntasse assim, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando a palavra sexo aparece? Você talvez não diga o adjetivo, é bom. Se eu falar, quando você pensa em sexo, o que é que você pensa? Vem do lado, pornografia. Pornografia. Porque o mundo deturpa aquilo que é santo e bom. E infelizmente, Jean, o mundo ele é expert nisso. Aí a gente olha para aquilo que é bom, santo, reto, que tem o seu lugar e hora para acontecer no mundo, como sendo o quê? Sujo, escravizador, viciante.
Diga. Isso. Aí tem a visão romana, né? E que algumas igrejas têm também de que o sexo é apenas para a reprodução. Aí quando você lê livro como Cantares, você vai ver que é o contrário. Que é para prazer mútuo, para admiração mútua. Agora, ele em nenhum momento faz isso de forma vulgar. Esse é o ponto. Zero. É de uma admiração justa, santa e honesta do seu cônjuge para com o outro. Veja, aqui permita-me uma aplicação dentro dessa, em particular para os homens. Tá certo? Você já deve ter ouvido esse ditado, e que tem um grau de verdade, para o bem da verdade, viu, mulheres? Que as mulheres não se arrumam para os seus maridos, mas para outras mulheres. Tá? Tem um grau de verdade nisso aí. Eu não quero transformar isso numa regra, mas tem um grau de verdade. Eu acho que o maior exemplo disso é roupa de casamento. Tá? Porque todos os homens usam a mesma roupa em todos os casamentos e ninguém vai reclamar, né? Porque é terno e gravata. Mas as mulheres sabem a roupa que usou no casamento que usou. Eu não posso usar porque eu já usei no casamento frontal. E tá dando, não. Que beleza. Tá. Bem. Por causa do quê? E qual o problema de a senhora sair na foto com a mesma roupa que a senhora saiu há 7 anos atrás? Isso é uma prova que, no mínimo, a senhora não ganhou peso. Olha aí. Olha aí. Ainda traga uma vantagem para você repetir a roupa. Oxe, é a prova que, no mínimo, a senhora não ganhou peso. Olha aí. Pronto. Repitam as roupas, mulheres. Tá? Bem, mas o meu ponto é outro. Homens, em particular, que nós somos um pouco mais difíceis de fazer isso. Elogiem suas esposas. Elogiem o corpo das suas esposas. Façam isso na esfera certa, que é dentro de casa. Não use o Facebook para isso não, tá? Mas elogie sua esposa. Elogie o corpo dela. Se ela está lutando para perder peso, por exemplo, porque ela perdeu 500 gramas, por exemplo, elogie a perda de peso dela. Lute com ela. Você tem um texto bíblico que faz isso, quase todos os capítulos. Ela é sua. Tá? Então elogie ela. Tá certo? Lute com ela. O mesmo se aplica às mulheres para com o marido, se aplica. Mas aí eu quero bater não, né? Eu quero reforçar isso para com os maridos, porque as mulheres são a parte mais sensível nesse aspecto. Em particular no tocante ao corpo. No caso dos homens, já tem até o ditado, né? Se você tem mais de 30 e menos de 100 quilos, você não viveu sua vida de verdade. Eu para isso. Aí o Eugênio diz amém. Vai dizer isso para uma mulher. Entendeu? Então, maridos, elogiem suas esposas. Você tem base bíblica para isso. Agora, pastor, como ver Cristo em Cantares? Abra sua Bíblia em Cantares 6, 3. Diz assim: eu sou do meu amado e eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Veja. Insisto, o livro de Cantares é um livro que fala sobre a santidade do matrimônio e do relacionamento sexual, certo? Então, é impossível você aplicar Cristo jamais. Por quê? Quando o apóstolo Paulo, de novo, aí eu quero sempre citar o Novo Testamento para não parecer que a gente está inventando nada. Quando o apóstolo Paulo, em Efésios 5, ele vai comparar, Cântico 6:3 eu citei. O apóstolo Paulo, em Efésios 5, quando ele vai comparar o relacionamento do homem para com a mulher, ele compara com o quê? Cristo e a igreja. Certo, Poliana? E observe que você vai ver, por exemplo, quando Deus criou o homem, ele diz o quê? Por essa forma, quando Moisés, na verdade, comenta o que ele vê, ele vai dizer, essa é a razão
pelo qual o homem deixa pai e mãe, une-se à sua mulher, e ambos são o quê? Uma só carne. E aí você vai ver todos os pastores, eu incluso, dizendo que aquele texto aplica a N formas, mas diretamente também a questão sexual, certo? Certo. E quando você vai ver o Novo Testamento, você vai ver que o tempo todo o apóstolo Paulo, ele usa dessa metáfora, que nós somos um só corpo, ou uma só carne com Cristo. Então veja, não é o aspecto do crente pensar, eita, eu vou ter relação com Cristo, jamais. Mas de você veja que da mesma forma que aquele ato é íntimo, pessoal, que você tem com o seu cônjuge, o seu Salvador tem um relacionamento íntimo, pessoal, para com a sua noiva. Ele não é o administrador da igreja, ele é o noivo da igreja. Ele não é o patrão da igreja. Entenda, ele, obviamente que ele é o rei da igreja e por aí vai. Mas a visão, quando se fala da igreja de Cristo, qual é que fala do quê? É a noiva, é a esposa. E você vai ver esse Cristo elogiando a noiva o tempo todo, apesar da noiva ser quem é, porque sou eu. Então, quando você for ler Cantares, para mim, a melhor aplicação que você pode encontrar Cristo para se tornar ainda mais prático é você assim, rapaz, o meu relacionamento com Cristo é mais íntimo do que o relacionamento desse esposo para com essa esposa. E muito, aí não é tudo, e muito do que se é dito desse livro, eu posso aplicar ao meu Salvador. Como, por exemplo, Terezinha, Cantares 6, 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O Janiel dizer isso pertinente a Cristo, ele não está dizendo nenhuma bobagem, ele não está dizendo nenhum sentimentalismo, ele está dizendo uma verdade teológica profunda. Eu sou de Cristo, e Cristo é meu. Tem várias aplicações aqui, você vai ver aqui, por exemplo, que essa é a fórmula pactual. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Aí você vai ver isso aplicado dentro do casamento. Tá certo? Importante a questão pactual, mas de uma forma bem direta aqui. Quando você for ler Cântico dos Cânticos ou Cantares, olhe para essas questões que eu falei. Lembre-se do relacionamento que você tem para com Cristo. Tá? E lembre-se de que tudo, absolutamente tudo que Deus fez é santo, reto e bom. O mundo, infelizmente, consegue distorcer muito disso, consegue tomar posse disso, às vezes até. Todas as coisas serão sujeitas a Cristo debaixo dos seus pés. E a gente nunca pode esquecer disso. Até aqui, dúvida? Alguma dúvida? Ficou? Então, sobre Salmos e Cantares, tudo ok? Ok? Volto para Provérbios, e aí eu vou fazer Provérbios, Jó, rapidamente. Vamos para Jó primeiro, vamos seguir a sequência. Jó, depois Provérbios, aí eu volto para ler e eu encerro por hoje e deixo o Novo Testamento para a semana que vem. E encerro essa série. Jó. Veja, irmãos, o livro de Jó, ele tem assim, nós criamos um problema nele, tá certo? Que é o seguinte. O que a gente se lembra quando a gente lê Jó? Não só. Concordo com o senhor. Eu não estou dizendo que o senhor está errado, não. Mas deixa eu ser um pouco mais específico. Quais são as partes de Jó que você mais lembra? Jó 1, 2, 42, meu filho. O cara lembra de Jó 1, que é quando estabelece o cenário. Eita. O cara lembra de Jó 1, que é quando estabelece o cenário. Jó 2, que ainda continua o cenário. E Jó 42, que é quando o cenário reverte. Não é isso, André? Você que sabe mais Jó do que eu. Pronto. Só que você já percebe que aí tem um problema.
Porque quantos capítulos tem o livro de Jó, dona Hélida? 42. E o cara lembra de quantos? 3. Está aqui o dedão, seu Josué, olha aqui. O 1, o 2 e o 42. Tem 39 capítulos que eu ouso dizer que muitos nem leram. Então veja, o livro de Jó, ele tem essas sessões narrativas, que só são apenas essas. O 1, o 2 e o 42. Então, quando você for ler Jó 1, 2 e 42, você vai aplicar todas as regras da aula passada, sem exceção. Você vai aplicar a regra de narrativa, Bruna, porque é uma narrativa que você está lendo. Jó era assim, vivia assim, tinha tantos filhos, aconteceu isso, disse isso, Jó respondeu assim. É uma narrativa, dona Regina. Então você vai ler aquele texto como sendo o quê? Narrativa. Agora, quando chega em Jó 3, aí veja, o que você vai ver até Jó 41. Veja, de Jó 3 até Jó 41, o que você vai ver? Poesia. Você vai ver uma estrutura poética. A forma como Jó e seus amigos falam é uma estrutura que é poética, não narrativa. Então a pessoa tem que ter isso em mente quando ela vai ler Jó. Eu vou começar lendo a narrativa, mas logo no início do livro, eu vou ter que virar a chave do estilo de livro que eu estou lendo. Entendeu, Mateus? Então você vai começar lendo a narrativa, aí quando chegar no 3, eu digo, opa, vira a chave. Eu estou lendo uma poesia. E por que isso é importante? Veja, irmãos. Pergunte a uma poeta como Dona Olga, por exemplo. Certo? Porque isso é importante. Não, eu estou falando sério. Porque quando eu digo, esta parede é verde, eu estou sendo literal, concorda? Se eu pego e digo, esta parede é verde, tá? Aí vai dizer, tá certo, pastor. Se você for design, vai dizer aí, isso não é verde, é musgo, sei lá. É verde, tá certo? Muito bem. A dona Olga, quando ela diz assim, estou inventando, viu, Olga? Eu sou um péssimo poeta. Esta parede me lembra as vastidões da mata do Brasil. Um exemplo. É óbvio que ela não está sendo literal. Ela está tentando evocar em você um sentimento. Quando você olha para essa parede verde, você possa olhar algo mais. Não é que ela está vendo aqui cada pé da Mata Atlântica. Ela está tentando evocar em você algo maior. Então, quando você for ler Jó, tenha em mente isso. Jó e seus amigos falam de forma poética. Então, na poesia é normal o exagero. Então, quando Mateus, completando um ano de casado, né, Mateus? A Tânia, duas coisas. Parabéns, tá certo? Quer dizer, parabéns não, meus sentimentos, parabéns, Mateus, tá certo? Mas temos que trabalhar para cortar o cabelo do seu marido. Tá certo? A meta para o segundo ano de casado, certo? Vamos botar isso como meta. Daqui a um ano, esse cabelo vai estar cortado. Só não vou dizer em nome de Jesus, que eu não quero profanar o nome dele. Tá? Vamos lá. Quando o Mateus, daí eu não lembro exatamente o voto dele, mas se na hora do voto, por exemplo, ele diante da Tana ali, ele prometesse o sol, a lua e as estrelas. Um exemplo. Alguém ia chegar hoje, um ano depois, e dizer assim, cadê o sol? Ei, tu deu alguma estrela para ela? Cadê a lua? A lua está lá no céu, tu não deu para a Tana, não.
Lógico que não, porque naquele momento a linguagem é compatível. Porque ele está tentando ser o quê? Romântico, poético. Agora, se o Mateus chegasse diante de um juiz, com a caneta na mão, diz assim: Atana, eu te prometo o sol, a lua e as estrelas, e assinasse embaixo. Ele que entende mais de lei do que eu. O que o senhor assinou ali, doutor Mateus? Um contrato. Aí, algum tempo depois, a Atana ia chegar: cadê meu sol? Bandido. Porque a linguagem é diferente. Então é a mesma frase, dependendo do contexto, ela vai ter várias conotações. Não se esqueça que isso se aplica à Bíblia também. Não se esqueça disso. É fundamental você se lembrar disso. Porque uma coisa é quando você está lendo uma narrativa como no Êxodo, quando diz que... Pronto, vou fazer melhor. Quando você lê 1 Reis 8, a história lá de Elias, quando vai dizer que veio um terremoto. Quando você lê aquilo ali, Janiel, você tem que entender que aconteceu o que naquele momento? Fala, rapaz, eu estou ouvindo um terremoto. Não é isso, João? Agora, quando o Janiel está lendo os Salmos, Jó, e vai dizer assim: os terremotos da terra, ele tem que entender aquilo de que forma? De que os eventos climáticos, por exemplo, não a literalidade. Uma coisa é o presbítero André lendo uma narrativa: a montanha saltou. Aí ele vai dizer: meu amigo, pense no milagre. Outra coisa é o presbítero André ler, como ele lê nos Salmos: os montes pulam de alegria. Irmãos, alguém já viu alguma montanha pulando aqui? Pelo amor do Santo Cristo. Se você vê, corra para o lado contrário. Não vai correr. Eita, ó, estou vendo a Bíblia acontecendo, as montanhas estão pulando. Vá para o lado oposto. Porque num salmo, o que está querendo dizer? Que a criação louva a Deus. Mas numa narrativa, está dizendo o quê, Andressa? Que uma montanha pulou. Então a dificuldade que a gente vai ter em Jó são duas. Uma é essa: que você começa lendo uma narrativa, mas só que a partir do 3, a sua chave: opa, estou lendo uma poesia. Certo? E a segunda dificuldade, e aí eu não vou ter tempo de trabalhar ela toda, só vou bem direto aqui. O livro de Jó mostra os amigos de Jó, por muitas vezes, dizendo algo certo na hora errada. Quando você vai ler muitos dos textos do amigo de Jó, vai dizer: meu amigo, isso aqui é lindo. E é. Quando você vai ver o que os amigos de Jó dizem, em certo grau, sobre Deus para Jó, é incrível. Mas não era a hora. Então, uma aplicação direta que você pode ter em Jó, vou mostrar apenas duas. Uma é isso, que a verdade sempre é verdade de Deus. Então, quando os amigos de Jó dizem que Deus é soberano, que nele não há mal algum, que nele não há injustiça, que ele não faz nada de errado, ele está dizendo alguma mentira? Não, ele está dizendo verdades lindas, bíblicas, que devem ser repetidas nos púlpitos por toda a eternidade. Mas era aquilo que se aplicava a Jó naquele momento? Não. Então, uma aplicação direta em Jó: cuidado com o que você diz, saiba a hora de dizer as coisas, para que você não seja como um amigo de Jó, dizendo mentira, contando verdade. Então, essa é uma aplicação direta que você pode ter em Jó. A outra é olhar para o próprio Jó, porque veja, quando você olha para Jó 1, 2 e 42, meu amigo, Jó é a figura de um super-herói, concorda, dona Carmen? E onde é que a gente vê na Bíblia que Jó era um cabra macho de verdade? Na Bíblia, no livro dele. Nem para dizer que estou pegando uma referência quando ele chama a mulher de doida. Rapaz, vamos chamar a mulher de doida. Falas como uma doida.
Ah, o homem era brabo, seu Sérgio. Não tinha medo de nada mesmo, não. Isso era uma prova. Pronto. Ah, eu costumo dizer isso quando eu leio Jó. A prova que Jó temia a Deus é que ele não tinha medo da esposa. Excelente frase para o Instagram. E vocês que gostam de frasinha do Instagram, bota aí. A prova que Jó temia a Deus é que ele não tinha medo da esposa. Mas bem, a gente pinta Jó com isso, esse super-heróizão impávido, forte colosso. Veja o que Jó diz em Jó 3, por isso que eu banhei esse texto. Veja aí, vamos ler. Depois disso, ou seja, acabou de acontecer tudo que ele perdeu, chegou os amigos dele, ficaram do lado dele de uma semana sem falar nada. Depois disso, passou Jó a falar e fez o quê? Amaldiçoou o Senhor. Então veja, quando você já leu o capítulo 3, você já vai ver que Jó respondeu sim com santidade, mas ele teve vários momentos de quebra, dúvida, e se você qualificar, blasfemar. Quando ele fala, como eu queria chegar diante de Deus e encher a minha boca de argumentos, como ele vai a partir do capítulo 20, não chega a ser um blasfema, Deus fez, não. Mas no sentido de que ele tenta provar que aquilo que Deus fez foi errado. Então não é que vai diminuir sua imagem de Jó, não. Mas para que você veja, aí eu vou tentar fazer um link, que como Jó, no seu sofrimento, ele experimentou o livro dos Salmos, por exemplo. Ele teve vales e montanhas. Não foi aquele homem pávido, forte, colosso, no saí, no voltarei. Ele teve um momento de dúvida. Ele teve um momento de desespero. Ele teve um momento de questionar Deus. Tá? Então, olhe Jó com essa perspectiva também. Tá certo? Provérbios, eu nem vou citar um texto específico. O livro de Provérbios é para ser lido como você decora um provérbio hoje. Água mole, pedra dura, tanto barata que fura. Ou seja, o livro de Provérbios, são doses pequenas, práticas, fáceis de memorizar, para você aplicar ao dia a dia. Tá bom? Então, uma sugestão que eu sempre dou no livro de Provérbios é, leia provérbio com seus filhos. Muitos pais me perguntam assim, pastor, que livro eu começo a ler com meus filhos no culto doméstico? Provérbios. Estou falando sério. Provérbios, meu filho. Porque você vai estar ensinando para ele, doses curtas, pequenas da Bíblia que eles podem gravar. 2, doses altamente aplicativas que você vai ler e vai dizer, tá vendo, meu filho, você tem que fazer isso. Tá? E 3, mostrando sempre o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ok? Alguma dúvida? Então, irmãos, agora volte para o livro de Levítico e vamos encerrar. E aí eu quero... Levítico 8. E aí eu quero encerrar com esse texto. Levítico 8. Irmãos, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. E ele é um assunto muito longo, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma vergonha, não tenha vergonha, medo de me procurar no final, não, tá? Porque eu me empolgo, começo a falar rápido mesmo. Veja, irmãos. Quando você for ler leis no Antigo Testamento, aí eu vou tentar ser o mais sucinto que eu posso. Você vai estar sempre lendo ou a lei moral, ou a lei civil, ou a lei cerimonial. Ah, pastor, eu nunca sei separar uma da outra. Vou tentar dar dicas práticas. Lei cerimonial tem sangue. Então, como é que você identifica uma lei cerimonial no bate-pronto? Tem sangue. Então, tem sangue. Você está lendo o que, Isabelle? Uma lei cerimonial. Tem que oferecer sacrifício, tem que consagrar sangue, tem que separar sangue. Batata.
Certo, dona Regina? Você vai estar lendo uma lei cerimonial. Então, direto ao ponto. Qual lei cerimonial o crente deve obedecer? Hein, Joyce? Zero. Por quê? Porque todas foram cumpridas em Cristo. O sangue de bois e carneiros não pode expiar o pecado. Eles são sombra. Então, todo texto que tem sangue, aí veja, por isso que eu estou começando com ele. Não é o caso de você dizer, isso aqui não serve mais para mim não, porque o pastor Léo disse que não preciso obedecer. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não precisa, Pedrão, fazer literalmente igual o que está sendo dito. No primeiro dia do dia tal, você vai lá, pega uma pomba. Aí tu imagina essa cena do Pedro Neto correndo atrás de uma pomba aqui em Teresina? Eu pagaria para ver isso. Um pay-per-view para ver. Pedro Neto correndo atrás de pomba em Teresina. Tá? Então veja. O que você vai ter que olhar na lei cerimonial são princípios, regras, o porquê disso. Então, o texto de Levítico 8, que você já deve ter me visto ler algumas vezes aqui, é porque para mim ele é muito prático de você ver exatamente isso. É um ritual de separação de consagração de Arão dos seus filhos, em que eles vão estar sendo separados ali para o ministério de sacerdote. Mas é um texto que vai mostrar exatamente o quanto, por natureza, aqueles homens são indignos. Porque olha a quantidade de sangue que tem que ser derramado na cabeça dele, dona Emília. Essa é a primeira coisa que você tem que olhar. Ou seja, quando você vai ver o livro, esse texto do Levítico 8, você vai dizer assim, meu amigo, olha a quantidade de bezerro, de sangue que foi derramado para consagrar esses brothers para ser sacerdote. É sangue, mestre. Não tem galinha cabidela que dê jeito. Aí a primeira coisa que você chama atenção é assim, rapaz, por que é muito sangue? Para mostrar que por natureza eles não são o quê? Santos, bons. O mérito não se encontra neles, mas porque eles foram lavados e transformados pelo sangue de Cristo, eles então se encontram aptos para serem sacerdotes do Altíssimo. Então veja que quando você lê Levítico 8, você não precisa dizer, eu preciso me dar um banho de sangue para ser salvo. Jamais. Mas você foi banhado pelo sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, que demonstra o quão miserável você é, mas o quão santo você é pós essa mudança. É esse tipo de coisa que você vai observar. Tá? E detalhes práticos, tá certo? Como por exemplo, versículo 23. Diz assim, e Moisés o imolou, um desses cordeiros, tomou o seu sangue e pôs sobre aonde? Sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar da sua mão direita. 3 lugares muito específicos, certo? Aqui, aqui e aqui. Sabe o que significa isso, seu Anderson? Uma música que talvez o senhor cante para o seu neto. Tá? Quando você cantar ele lá, cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Música é para botar medo nos pirraias mesmo. Né? Cuidado. É verdade, mas dá logo medo nos pirraias. É um lembrete para aqueles sacerdotes que as orelhas dele, as mãos deles e os pés deles são santos. Eles não podem ouvir qualquer coisa, pegar qualquer coisa, andar em qualquer lugar. Então, quando Moisés coloca nessas partes específicas, ele está mostrando assim, cuidado. E me diga no que isso não se aplica a nós hoje. Veja a diferença. Você não vai precisar pegar o pescoço de um
de uma galinha, derramar o sangue, vou sair de casa. Não precisa. Mas se lembre que todo o seu corpo foi ungido pelo sangue de Cristo Jesus na cruz. Então, cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você vê e digita no seu grupo do WhatsApp do trabalho. Cuidado por onde você anda. Cuidado com quem você tem deixado pegar no seu corpo, a me referir aos solteiros. Ou a quem você tem entregue o seu corpo. Porque ele foi coberto pelo sangue perfeito de Cristo Jesus. Então, quando você começa a olhar o livro de Levítico, que é um livro que você vai ver justamente sobre os sacerdotes, por essa perspectiva, o que você vai fazer é valorizar ainda mais Cristo e a sua obra. A lei moral a gente costuma gostar mais, por quê? Porque é eterno e são mandamentos diretos. Não matarás. Não adulterarás. Aí, meu amigo, é bem bufo, tem que obedecer. Quando chega em lei cerimonial que tem esses aspectos que requer um pouco de reflexão da nossa parte, aí eu costumo dizer, não é que a gente não gosta, a gente tem preguiça. Tá bom? Lei civil são todas as leis que aplicam-se ao cotidiano de Israel. Então elas são um pouco mais sutis, tem um aspecto até de debate em cima de extensão da lei, que eu não vou abordar aqui agora, não é o propósito, tá bom? Mas o que eu costumo dizer é que os princípios da lei civis, eles podem ser sim observados hoje, tá certo? E aí deixa eu dar um exemplo para concluir. Eu devo amanhã terminar de ler um livro que eu recomendo fortemente. Eu devo uma coisa que eu quero fazer esse ano, indicar mais livros, tanto até no canal do YouTube como aqui pessoalmente, e até encontrar uma maneira de a gente ler um pouco mais em igreja. Bem, estou terminando de ler um livro chamado Calvino e o Comércio. Tá? Recomendo fortemente. Estou terminando de ler ele, muito bom, muito prático, escrito por um economista e por um pastor. Tá? E ele vai mostrar exatamente como as visões de Calvino do mundo impactaram e impactam a economia até hoje. Então foi um dos livros, ele mesmo vai dizer, isso é um livro introdutório, tal, mas foi um dos mais sóbrios que eu já li sobre esse assunto. Tá? E ele tem uma parte do capítulo em que ele vai dizer assim, o que um executivo tem a ganhar em observar a guarda do dia do Senhor? Porque ele aplica antes o aspecto do empregado, que é até óbvio. Mas vai dizer, e o cara que é o executivo? O que ele tem a ganhar com a observação, com a guarda do dia do Senhor? É impressionante. Aí ele vai mostrar, está aqui. Aí ele vai dizer, isso é o que? Ele não vai dizer, teologia pesada, não, ele vai dizer, demonstra para o mundo quanto ele é obediente a Deus, demonstra como ele zela pelo corpo, pela alma dele acima do lucro, demonstra para a sociedade como ele visa coisas que são mais importantes do que o lucro e o dinheiro, que o dinheiro não é o sumo bom, o separa da sociedade. E aí eu vou dar um exemplo que ele dá num livro que é até conhecido demais. Caso você vá para os Estados Unidos, coma não apenas por causa disso, mas porque é bom mesmo. Tem uma franquia de fast food chamada Chicken Filet, tá? Que o garoto propaganda deles é uma vaquinha, porque eles só servem frango, entendeu? A ideia da vaquinha é tipo assim, vocês me ajudam comendo lá. O cara é crente e ele não abre no domingo. Ele não abre no domingo, não, tem um perigo. Você vê no domingo, McDonald's, Burger King, tudo lotado, Chicken Filet, tudinho, fechado. Aí o que eu achei interessante, que esses caras desse livro são economistas, aí ele coloca em porcentagem. Veja que esse cara passa 14% da semana fechado. Para o cara ter uma ideia do número. O cara passa 14% da semana fechado. E é uma das franquias que mais cresce, e hoje
uma das mais perseguidas, que até o movimento homossexual, por exemplo, quer derrubar eles o tempo todo, e ela só faz crescer. Foi banido, inclusive, numa cidade do Canadá. Tentaram abrir o Canadá, disse aqui não pode, que a gente não tem preconceituoso no nosso meio. Então, por que eu estou pontuando isso, citando a fonte do que eu estou falando? Para que a gente mesmo possa ver que as leis de Deus, quando aplicados os princípios, hoje e amanhã, demonstra a quem está, aonde está a nossa fidelidade. O ponto da lei, eu vou concluir nosso estudo com isso, não é para que você tenha um mero livro de regras, mas como diz o próprio Moisés na entrega dos 10 mandamentos, quando o povo tem medo, o que é que Moisés diz? Não temas. Essas coisas não foram ditas para que a gente não peque. Para que a gente possa demonstrar ao mundo e para Deus aonde está o nosso amor, a nossa dependência. E sermos gratos a um Deus que deixou a Bíblia como um livro a dizer, está aqui como eu quero ser adorado. Não invente. Não invente. Aplique os princípios. Conheça as diferenças, mas não invente. Tá certo? Alguma dúvida? Irmãos, semana que vem eu termino com o Novo Testamento, onde eu vou estar falando basicamente Epístola e Apocalipse. Tá certo? Porque os outros, Mateus, Marcos, Lucas e Atos, o que você deve aplicar é aquilo que eles são, narrativos. Mas ainda assim eu vou dar um toquezinho só. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus bondoso Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela Tua santa palavra, ó Deus, como vimos aqui, tão rico, tão diversificado, um livro que tem um Deus criador, um livro que tem um Deus que julga, um Deus que salva, um livro em que mostra os Teus servos, os Teus escolhidos, os Teus amados, os Teus chamados, os Teus guardados, passando por dificuldades, problemas, dúvidas, provações, perdas, que pecam, que o Senhor se revela através de leis, que o Senhor mostra o teu cuidado através de cânticos e salmos, que inspira homens e mulheres a louvarem ao Senhor através do casamento. Como é incrível a tua Bíblia, como ela realmente se aplica a todas as áreas da nossa vida, todas as circunstâncias da nossa vida. O que eu te imploro, Senhor, é que possamos amar ainda mais a Ti, para que então possamos amar ainda mais a Tua palavra. Amando ao Senhor, nós vamos querer Te conhecer mais, nós vamos querer Te servir mais. Então, Senhor, eu te imploro, nos ajuda a amar mais a Ti, para amar mais a Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito sempre nos ilumine a entender a Tua palavra. Que essas orientações que foram dadas no domingo passado, hoje e no próximo, nos ajude a entender mais, a cavar ainda mais fundo na Tua palavra. E que assim, amando, temendo, conhecendo ainda mais o Senhor, possamos ser transformados de glória em glória, em santidade em santidade. Então, o Senhor nos abençoa neste dia, nos traz logo mais em paz à noite, para cultuarmos ao Senhor, e em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, hoje à noite, Judas 5 a 16, tá? Penúltimo sermão de 3 nessa série de Judas, tá? 18h30, se assim Deus nos permitir, até a noite.